Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, família, seu dia, o seu feriado. Que seja maravilhoso. Que você tenha uma programação incrível com a sua linda família, começando pela mesa, porque a mesa é mais do que apenas sentar e comer, é comunhão, é construir um relacionamento com Deus em família. Você vai ver o Senhor nos ensinando. Ensine, Ele nos orientou claramente, ó. Ensinem seus filhos. À mesa, ao levantar, andar, deitar, ao acordar, o tempo todo. Usem para ensiná-los sobre Deus, para que eles conheçam o Pai e aprendam sobre relacionamento. E tudo começa em família, nos amando. É isso aí. Amor não é sentimento. Amor é uma ação contínua de perdão, generosidade, doação. É lindo quando nós entendemos sobre o amor, né? Eu digo que quando nos casamos, normalmente as pessoas costumam usar essa frase, né? Ai, eu te amo. Mas a verdade é que as pessoas casam gostando uma das outras, apaixonadas, e depois elas descobrem uma pessoa que elas não gostam. Aí aquela paixão abaixa aquele fogo e agora elas precisam aprender a amar alguém que muitas vezes elas não gostam. Porque elas descobrem alguém que ou elas não conheciam ou elas ignoraram. E agora sim, elas vão descobrir o que é amor. Não antes, agora. Porque amor é entrega, é sacrifício, porque o amor tudo sofre, tudo espera, suporta. O amor não se ressente. O amor não suspeita mal. Sim, o amor dá o benefício da dúvida. O amor não vive de deduções, de conjecturas. O amor não suporta a malícia, as deduções. Não. O amor, ele pensa bem. Ele tem bons pensamentos sobre o outro. O amor, ele acumula brasas vivas na cabeça do outro, porque nós só vencemos o mal com o bem. Só vencemos o mal com o bem. E isso é, assim, maravilhoso, saber disso. Porque isso nos constrange, a palavra de Deus nos constrange a viver
aquilo que está escrito. E com isso, nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Que lá crucificado, ele ainda orou. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Isso é um negócio assim, que só andando com Jesus, né? É andar com Jesus. Ande com Jesus. Conheça Jesus. Se aproxime dele cada dia mais. Como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem sabe dominar-se. Eu vou até pedir para colocar aqui para a gente não esquecer. Uma pessoa que não sabe se dominar, ela vive em constante conflito. O autocontrole é o princípio essencial da vida espiritual. O domínio sobre pessoas nunca veio de Deus. Nós não estamos aqui para dominar pessoas, mandar em pessoas, mas para ter autocontrole. Para que a gente precisa do fruto do Espírito? Que começa com amor e termina com domínio próprio. Porque sem amor, você não vai conseguir ter paciência. Aliás, a pergunta, né? Para que nós precisamos de paciência? Se não, para passar por situações difíceis, lidar com pessoas que estão nos irritando. Né? A Bíblia fala, né, de nervos e tendões, né? Porque as relações, muitas vezes, vão ser nervosas e tensas. E é por isso que a gente precisa, quando a Bíblia fala de tendões, né, é para não se romper. E a paciência, a bondade, a benignidade, amor, e termina com domínio próprio. Começa com amor. E o amor supera tudo. Quando você coloca o amor na frente, supera tudo. É quando você toma decisões que para a sua carne são dificílimas, mas que mudam a sua vida e impactam pessoas. É para isso que nós estamos aqui. Então, para que eu preciso de paciência, da virtude da paciência? Exatamente para lidar com pessoas que me irritam. Pessoas que a relação é nervosa, é tensa, né? Então, nós precisamos entender que Jesus tem sido louvado, mas não formado. E aqui está o ponto. Nós estamos caminhando para atingir a estatura de Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Nós temos a mente de Cristo, a natureza de Cristo, o Espírito de Cristo. Nós estamos aqui para andar nas pisadas do Senhor. Se você quiser, o que está escrito? Se você quer seguir o Senhor, a cruz não é no peito. Você não tem problema nenhum de colocar uma cruz no peito, viu? Mas colocar uma cruz no peito é fácil. Mas o Senhor nos chamou para colocar uma cruz nas costas, que é o difícil. Então, se eu quero seguir o Senhor, eu tenho que, todos os dias, diariamente, diz a Bíblia,
Isso mostra que todos os dias nós vamos ter que exercitar as virtudes do fruto do Espírito. Amor, paciência, não é? E vem, né? Amor, paz, alegria. Por quê? Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não como o mundo dá, que quando tudo vai bem, tá todo mundo assim, tranquilo. Mas quando chega um problema, bom, acabou a paz. Não, a paz que o Senhor nos deu é a paz do Espírito. É a paz do Espírito, que independe das circunstâncias. Eu tenho a paz, porque Ele já me deu a paz. A alegria. Tem gente que só tem alegria quando chega sexta-feira, feriado, quando vai fazer uma viagem, comprar, ter uma festa. Não. A alegria é do Espírito, que independe de circunstâncias. Podemos estar vivendo situações dificílimas aqui fora e ainda assim nós temos alegria. O outro pode ser, assim, uma pessoa muito difícil, mas ele não consegue te ofender, ele não consegue desequilibrar você, porque você tem o quê? O fruto do Espírito. Porque mais do que louvar o Senhor, Cristo está sendo formado em nós. E qual é o propósito? De revelarmos Cristo. Nós estamos aqui porque nós viemos do céu e para lá voltaremos, após termos cumprido com o nosso propósito aqui. Que propósito? Revelar Cristo. Formar a cultura do reino. Porque nós somos o sal, nós somos a luz. Jesus falou, ó, que a luz de vocês brilhe de tal forma que os homens vejam as suas boas obras. Ó, se o sal se tornar insípido, só serve para ser pisado pelos homens. Quer dizer, se você não salga, não vira o quê? Lixo, não vira nada, não serve para nada. Então, nós não estamos aqui para ter a cara do mundo e ceder para a cultura, a mentalidade desse mundo, mas para revelarmos Cristo, para que as pessoas vejam o Senhor na nossa vida, através do quê? Das nossas boas obras, através do nosso comportamento, do nosso estilo de vida, do nosso modo de viver, do nosso autocontrole, do perdão, do amor. E amor não é sentimento. Como que você vai amar inimigo? O que Jesus falou? Amem os inimigos e orem por eles. Como que você consegue, à base de sentimento, fazer uma coisa como essa? Você não consegue. Então você vê que isso é fé. Porque fé não é para o Senhor entrar no que nós preparamos. Fé é para nós entrarmos naquilo que Ele preparou. Para que nós possamos viver alinhados com aquilo que Ele falou, que Ele nos ensinou, os exemplos que Ele deixou para nós. Sabe, eu não estou dizendo que é fácil, mas é incrível. Porque à medida que nós vamos conhecendo realmente a verdade, nós encontramos um lugar que nós não queremos voltar mais.
À medida que a verdade foi sendo revelada para mim, por mais difícil que seja, eu não quero voltar para aquele lugar que eu fui tirada. Eu não quero aquela cabeça. Eu não quero aquela mentalidade. Eu não quero mais aquelas reações. Porque quanto mais eu conheço o Senhor, a verdade, mais livre eu me torno. Livre de todas essas coisas que sempre tiveram poder sobre a minha vida, de me afetar, e agora elas vão deixando de ter. É incrível! Eu me lembro o quanto situações externas me afetavam, principalmente porque eu tinha um temperamento assim, sabe aquele pavio curtinho? Ou seja, eu precisava desesperadamente de autocontrole, de domínio próprio. Era a virtude que eu precisava, da mansidão, que é força sob controle. Era o que eu precisava. Porque, eu explodia, mas eu não ficava bem. Eu não ficava bem. E é incrível quando você conhece a verdade. Você vai permitindo que Cristo seja formado em nós. É incrível. Como o fruto do Espírito te coloca nesse lugar de equilíbrio, de paz, de alegria, a despeito de qualquer coisa externa. A Bíblia diz assim, compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, que o princípio é temer a Deus, da disciplina, que é equilíbrio, autocontrole, domínio próprio, mansidão. E os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados, felizes os mansos, os que têm força sob controle. E do discernimento, que é uma revelação que vem do Espírito. Compra a verdade, não há vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Agora, comprar a verdade tem um preço. A verdade tem um preço e não custa barato. Algumas pessoas, elas optam pela mentira, pelo engano, pelo auto-engano. Viver na verdade, assumir a verdade, amar a verdade, tem um preço. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Esse é o preço que nós temos que pagar. Porque todo mundo paga preço. Todo mundo. Você só precisa saber que preço que você está pagando. Às vezes para viver na mentira, no engano, uma vida vergonhosa, sem sabedoria, tola, sem equilíbrio nenhum, totalmente desequilibrada, à base de sentimentos, emoções, impulsos emocionais, produzindo muita coisa na carne e só acumulando problemas. Uma vida sem discernimento, a pessoa está cega, ela não vê nada. E aí, quando você chega perto, ela até construiu algumas coisas, mas na areia. E é por isso que vai desabando tudo. Quando Deus abala, não sobra nada. Porque fica evidente que foram construções na areia. Tudo muito frágil. Era tudo abalável. Não tinha nada inabalável.
Assim tem sido a vida de muita gente. E nós não podemos aceitar viver assim. Uma vida no engano, fundamentada no engano, em mentiras, em descontroles. Eu vejo pessoas vivendo totalmente dominadas por suas ansiedades. O barulho das ansiedades estão consumindo com a pessoa. Mas por quê? Porque ela não tem uma dor genuína. Porque ela não tem um propósito que a faz sofrer, mas a realiza. Porque é só lembrar de Jesus no Getsêmani, prensa de azeite. Ele suou gotas de sangue. Ele orou e disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua, Pai. Olha, olha a angústia. A Bíblia diz que ele estava numa angústia mortal. Angústia mortal. Era uma dor genuína que calava todas as vozes das ansiedades, todos os barulhos externos. E ele disse: é difícil beber este cálice, mas eu quero estar no centro da sua vontade, Pai. Pessoas que vivem no centro da vontade do Senhor, que estão no centro. Você encontra pessoas realizadas, construindo a vida na rocha. Elas têm uma alegria, elas têm força. Elas estão vivendo para algo que é maior que elas. Pois como ele pensa em seu coração, ele também é em seu comportamento. Então, preste atenção. Se não muda a mente, você muda de Deus, você muda comportamento e, por fim, você pode voltar a um estado muito pior. Porque o que o Senhor nos ensina é uma mudança de mente. Eu chego pensando de um jeito e agora o Senhor me oferece um padrão mais elevado, que é a mente de Cristo. E ninguém vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se não fizer uso da mente de Cristo. Porque, pois como ele pensa em seu coração, ele também é em comportamento. Nós nos comportamos de acordo com a nossa mentalidade. E se a mente não muda, você pode até, por conta da pressão, mudar por uns dias, uma semana, mas você vai voltar. Por isso que a palavra de Deus ela é como água. E ela vem lavando. E a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. E como você fala, é como você pensa, como você fala. Então, quando a sua mente muda, a sua maneira, a sua forma de falar, de se comportar, naturalmente muda. Você tem um conhecimento da verdade, que tem um preço, mas que muda você para sempre. Você nunca mais vai querer voltar àquele lugar. Eu tenho certeza disso. Que você está entendendo muito bem o que o Espírito Santo está falando aqui. Se você já avançou bastante, você não gosta nem de lembrar daquele tempo. E Deus está te chamando para mais. Tem muito mais a ser revelado. Levanta, em nome de Jesus,
e trabalhe todos os dias com a ajuda do Espírito Santo, absorvendo a palavra, peça ajuda dele, para que Cristo seja formado em você e que você caminhe com a mente de Cristo, com a natureza do Senhor, para que as virtudes do fruto do Espírito sejam desenvolvidas em você. Em nome de Jesus, levante-se. Autocontrole, disciplina é saber se controlar. E quando a palavra de Deus toma a nossa vida, ela nos muda. Nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. E a maior conquista da nossa vida é aquilo que nos tornamos, é a pessoa que nos tornamos. Parecidas, pessoas cada vez mais parecidas com Cristo. Onde sai amor, perdão, paciência, autocontrole, uma paz a despeito de tudo, alegria. Por quê? Porque Cristo tem sido formado em nós. Esse é o objetivo. Cristo ser formado em nós. É revelarmos Cristo, Cristo no centro. E a nossa vida só vai progredir e crescer, porque pensar grande é pensar como Deus. Crescimento é isso. Nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada e peço que esta palavra tenha possuído os corações. Senhor, que cada um tenha tido a revelação, o discernimento, que cada um esteja vendo exatamente o que o Senhor está mostrando aqui, através da sua palavra. E que cada pessoa que está comigo aqui possa avançar um pouco mais nesse propósito de nos tornarmos cada vez mais parecidos com o Senhor. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Peço, Senhor, que esta palavra tenha realmente tomado mentes e corações. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. É o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas com propósito. Levanta mais semeadores que precisamos e onde os programas estiver chegando. Que esta palavra tenha moldado as mentes, Senhor, tenha revelado, discernido, que eu deixe pessoas num outro nível, vendo, entendendo, com uma revelação profunda, a revelação do Espírito, para que então possam avançar para um nível mais alto. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por sua bondade e fidelidade. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari, 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje às 9, temos uma única reunião com uma oração por todos os trabalhadores, uma bênção especial. Domingo, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, e assim vamos, de glória em glória, de vitória em vitória. Conta com a gente, é sempre uma alegria estar aqui, servir. Se o senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.